Então, quando você está caminhando sobre os elementos da tabela periódica, há uma certa propriedade que chama bastante atenção, que seria a afinidade eletrônica, que basicamente é a energia que é liberada quando acrescentamos um elétron a um átomo neutro no estado gasoso. Então, isso é muito parecido com o que a gente vê em energia de ionização, sendo que a energia de ionização é a energia para retirar o elétron. Então, aqui na afinidade eletrônica, a gente está colocando o elétron lá no átomo cujo o estado dele seja gasoso, tá bom? Então, observando os elementos de um mesmo período da tabela periódica, a gente tem que esse aumento ele se dá da esquerda para a direita, isto é, quando se tem um aumento do número atômico. E esse aumento de afinidade eletrônica ele pode ser atribuído ao aumento do efeito da carga nuclear efetiva, já que quando você está caminhando da esquerda para a direita, você tem esse aumento da carga nuclear efetiva. E a afinidade eletrônica ela diminui quando estamos descendo nos elementos de um mesmo grupo, devido ao aumento do tamanho atômico, certo? Embora as maiores afinidades eletrônicas sejam encontradas à direita e no topo da tabela, essa tendência é de certo modo mal definida. Então a gente não tem uma definição tão clara quando a gente relaciona a tabela periódica, mas dá sim para ter uma noção. E também não é tão simples de descrever. Então, quando se trata de afinidade eletrônica mesmo, a melhor ideia é a gente consultar uma tabela de valores com medidas experimentais que a gente pode ver aqui do lado, certo? Então aqui já tem uns valores para afinidade eletrônica e a gente vê que ela se dá da esquerda para a direita e de baixo para cima também. Muito parecido com a energia de ionização, né, pessoal? Então, quanto mais à direita, né, e mais para cima, maior é aquela afinidade eletrônica. E realmente, né, e tem uma coisa aqui para falar para vocês, que é a exceção desses elementos aqui em azul, né, que eles não têm uma afinidade eletrônica, eles praticamente são estáveis, né? Então, o hélio, ele tem uma afinidade eletrônica menor do que zero. E todos os elementos aqui, os gases nobres, na verdade, ele tem uma afinidade eletrônica menor do que zero porque eles já são estáveis, né? O berílio também, o magnésio, ele é mais ou menos assim, ele é meio indeciso. E o nitrogênio, ele também são elementos assim relativamente estáveis, que a afinidade eletrônica dele é um pouco reduzida. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente sabe que o flúor, ele tem uma forte tendência a querer ganhar elétrons, né? Então a gente pode esperar que o flúor ele tenha uma energia de afinidade eletrônica maior, tá bom? E assim como esses elementos, né? Todos os elementos, como eu falei os halogênios, todos esses elementos halogênios, eles têm uma forte tendência de querer ganhar elétron, né? O oxigênio também. O lítio não, o lítio ele é mais fácil ele doar o elétron dele. Então, por isso que a afinidade eletrônica dele aqui, aliás, de todos os metais do bloco S, ele é bem menor do que os elementos do bloco P, fazendo essa comparação. Uma outra propriedade que conseguimos ainda extrair da tabela periódica seria a eletronegatividade. Já temos aqui que a eletronegatividade, de acordo com Pauli, ela seria nada mais do que uma tendência que o átomo tem de atrair os elétrons para si em um dado composto. Então, de um modo mais claro, a eletronegatividade ela pode ser vista como uma distribuição desigual de elétrons entre os compostos que estão ligados em uma molécula. Então, a eletronegatividade ela é um fator importante para dar a ideia do caráter de uma ligação química. Por exemplo, se tivermos uma molécula de NaCl, nosso sal de cozinha, né, sabemos que o tipo de ligação é iônica, pois NaCl é um composto iônico. Mas sabemos que o Cl-, né, quando está lá na sua célula cristalina, ele puxa os elétrons para si mais fortemente do que o sódio, quando está fazendo a ligação. Então, a densidade de cargas negativas, negativa por quê? Porque são elétrons, né? E ela é maior perto do cloro do que do sódio. Então, nesse sentido, enquanto que o sódio teria uma densidade de carga positiva, o
O cloro, por sua vez, ele teria uma densidade de carga negativa, ou seja, o cloro ele está puxando mais os elétrons em sua direção. Então, por outro lado, se tivesse uma molécula de CH4, que seria o nosso metano, né? Após termos densidades positivas e negativas, teria que o carbono ele não é um átomo tão eletronegativo assim. E por isso, o tipo de ligação é mais covalente, né? Então, no metano a gente tem um caráter de ligação covalente, enquanto que a gente tem no nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio, uma ligação mais iônica, porque um átomo tende a puxar mais os elétrons do que o outro. Então, é importante saber que, quando falamos de tipos de ligação, nenhuma ligação é 100% iônica, como também nenhuma ligação é 100% covalente. Mas o que a gente leva em consideração é a predominância daquela ligação química naquele composto, tá bom? Então, a eletronegatividade ela ainda pode ser considerada como um efeito real, entre aspas, da energia de ionização com a energia eletrônica de um dado elemento. Quando estamos estudando a eletronegatividade, a gente pode fazer um uso de uma ferramenta muito perspicaz, que é chamada de momento de dipolo. Ela é trazida lá dos conceitos de física para a gente. Então, o que seria o momento de dipolo? Seria quando a gente tem duas cargas, né, uma carga positiva, duas cargas opostas, na verdade, uma positiva e uma negativa, e elas são separadas por uma certa distância, né? Então, temos que o momento de dipolo, vai ser aqui essa letra grega mi, é igual a Q, que significa a carga, vezes D, que seria a distância, tá bom? Então, nesse sistema onde a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, a carga negativa ela é sempre atraída para a carga positiva, ou seja, a carga que se movimenta é sempre a carga negativa, tá bom? Então adote isso aí na sua cabecinha. Então, quando temos a carga positiva e a carga negativa a uma distância muito próxima, tão próxima que esse valor de D seja um valor muito pequeno, vamos supor que aqui a carga negativa e aqui a carga positiva seria esse pontinho vermelho do mouse, né? Então, se essa distância fosse muito, muito pequena, que esse D aqui fosse 0,0000001, aí você teria que essa distância seria aproximadamente zero. Você concorda? Eu acho que você não discorda. Então, se a gente tiver que essa distância D é muito pequena, então a gente tem que uma carga Q multiplicada por uma distância D muito pequena próxima de zero, isso vai dar zero, porque qualquer número Q vezes zero seria zero, tá bom? Então um número muito pequeno próximo de zero, vamos considerar que ele é zero, tá legal? Então esse momento de dipolo seria zero. E o que significa, Antônio, esse momento de dipolo ser zero? Então, se o momento de dipolo é zero, temos aqui que a espécie é apolar. Então, se essa distância aqui não é muito próxima, vamos supor que a carga negativa está aqui, a positiva está aqui, existe uma distância até considerável entre elas, então o Q vai ser multiplicado um D, que vai ser uma distância, sei lá, fosse 2, 3, 4, né? Então vai dar um valor diferente de zero, né? Porque vai ter a carga Q vezes D e vai dar um valor diferente de zero. Então essa espécie vai ser polar. Vamos ver então um exemplo para fixar melhor essa ideia de momento dipolar, né? Quando uma espécie é polar, quando a espécie é apolar. Então, aqui eu trouxe uma molécula de CO2. Essa aqui seria a molécula de CO2. O carbono aqui no meio, né? Meio que sanduichado, né? Tem um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. E tem uma dupla ligação. Então, você vê que ele tem átomos que circundam ele, são átomos iguais, né? E todos esses dois átomos, eles têm a mesma ligação, é uma dupla ligação aqui e é uma dupla ligação aqui. Então espera-se que esse momento dipolar, que seria entre esse oxigênio 1 e esse carbono, seria o momento dipolar 1, ele é igual ao momento dipolar 2, sendo que só em direções opostas. Então, a gente espera que, como temos essa geometria para essa molécula, que o momento de dipolo resultante, que seria o momento de dipolo 1 menos o momento de dipolo 2, for o momento de dipolo resultante igual a zero. Porque esse momento aqui, vamos supor que aqui fosse 1 e aqui também fosse 1, então você colocasse aqui 1 menos 1 vai dar zero.
Então, o momento de dipolo resultante seria 0. Logo, a molécula de CO2 seria uma espécie apolar. E é justamente isso que ela é, uma molécula apolar. Tá bem? Um outro exemplo seria se a gente colocar um oxigênio a mais, né? Seria a molécula de CO3. Então ela tem essa configuração, né? Na verdade, a molécula de CO3 ela é um íon, né? Na verdade ela é o ácido carbônico. Quando a gente coloca o ácido carbônico, dilui ele em água, então ele fica essa molécula aqui, né, de CO3. Então, se a gente observar a distância dessas ligações, né, a ligação dupla ela é um pouco mais curta do que a ligação simples. Então isso para a gente, só observando na geometria, a gente já sabe que essa molécula ela não é apolar. Ela possui um polo. Ou seja, o que é uma molécula possuir um polo? É uma parte ela ser mais positiva e uma parte ela ser mais negativa. Então justamente é isso que acontece. Essa parte da molécula aqui, ela possui um polo diferente desse outro polo aqui. Tá bom? Então quando a gente for fazer o momento dipolar resultante, a gente vai ter que 1 e 2 vai ser igual, mas esse aqui vai ser diferente. Então a gente vai ter um momento de dipolo diferente de 0. Tá legal? Então, nesse sentido, recapitulando aqui para a eletronegatividade, a gente tem que ele cresce, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, essas últimas três que a gente viu, que no caso é energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, ela cresce no mesmo sentido, da esquerda para a direita e de baixo para cima. E o elemento mais eletronegativo que a gente tem seria o flúor. Mas é importante que vocês conheçam essa ordem de eletronegatividade, mas não se apeguem somente à tabela, porque é muito importante você terem os valores em si. Então eu trouxe aqui, né, essa tabela aqui é bem completa, essas informações, ele traz aqui a eletronegatividade e de acordo com a cor vocês podem ver aqui a faixa de eletronegatividade. Então, da esquerda para a direita são os elétrons mais eletronegativos e de baixo para cima também ele apresenta os elementos mais eletronegativos. Tá legal? Com isso a gente tem um resumo dessa aula que vimos raio atômico, energia de ionização, também como afinidade eletrônica e eletronegatividade, né? Então, no raio atômico a gente tem que os elementos relacionados são os elementos neutros, né? E o raio atômico ele está relacionado de cima para baixo e da direita para a esquerda, como também a gente tem, dentro dessa classe de raio atômico, tem os raios iônicos, que são das espécies carregadas, né? Que a gente viu que o cátion ele vai ter um raio iônico menor do que o seu elemento original, e por sua vez o ânion ele vai ter um raio iônico maior do que o seu raio atômico do elemento original. A gente viu também energia de ionização, que ela cresce da esquerda para a direita. A gente também viu a energia de afinidade eletrônica e também a eletronegatividade, que também cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá legal? Então, é importante que vocês não decorem esse negocinho de baixo para cima, de esquerda para direita, porque na hora de uma questão, de um concurso, alguma coisa assim, vocês não vão decorar isso, né? Então vocês têm que olhar a tabela e ver o que é que está acontecendo. Poxa, por que será que o flúor ele tem uma energia de ionização maior? Por que será? Vocês têm que trazer todo aquele raciocínio que eu já apresentei aqui para vocês sobre a eletronegatividade, a energia que é para arrancar um elétron lá que está na última camada, que está mais próximo do núcleo. Vocês têm que ter todo esse pensamento envolto da teoria que tem por trás. Não só decorar como é que está relacionado na tabela periódica, mas sabendo que desses macetes, quando você pegar uma tabela periódica, você vai olhar lá e vai ser, tá lá naquele período, né? Tá lá naquela família, aquele grupo. Eu já sei o que é. Já sei qual é a propriedade ali que eu quero buscar. Então, essa é a parte interessante de você saber utilizar uma tabela periódica. Não é só uma tabela que tem um bocado de elemento e só as massas. Tá legal? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente. Entre em contato através do e-mail do Protut, né? Aqui tá o link
para você acessar a tabela periódica. Então basta você mirar o seu celular nesse QR Code, você vai conseguir ter acesso a uma tabela periódica completa. Então eu queria agradecer os colaboradores, que seriam a Nébia, né, a tutora, e a professora coordenadora, a professora Rafaela. Não se esqueça de deixar o like no nosso vídeo para dar aquela fortalecida no nosso canal e ajudar mais pessoas possíveis a ter esse contato maravilhoso com a química. E segue a gente no nosso Instagram, Gênios UFPB. Valeu?